Estreia do Filipe Luís no comando do Flamengo, vencendo e convencendo. Tem muita coisa aqui que a gente tem que pontuar ponderando, mas também tem outras que a gente tem que refutar porque é muita besteira que a gente escuta na internet. Bom, primeiro ponto, esse não é o Flamengo dos sonhos do Filipe Luís. Não dá pra gente rotular dessa maneira tão extremista, até porque foram apenas 2 dias de trabalho, com 2 treinos que às vezes não dá nem pra você colocar a intensidade que você gostaria, muito por uma questão de gestão de carga, o jogo já estava muito próximo, então não é o Flamengo dos sonhos do Filipe Luís. Porém, isso não quer dizer que dá para descartar qualquer tipo de mudança. Não, com 2 dias de treino você consegue sim promover algumas mudanças táticas, de posicionamento, de referenciamento do time em termos de estrutura de organização dentro do campo, que podem ser, mesmo que pequenas, tenham um impacto, um reflexo muito grande dentro do campo, mesmo que ainda não seja a mudança que você queira fazer na profundidade que você queira fazer. Então sim, o Flamengo de ontem teve mudança comparado a outros Flamengos que a gente viu, não somente ao Flamengo do Tite, a outros Flamengos que a gente viu que seguiram a mesma linhagem estrutural da equipe do Tite. E essas pequenas mudanças já causaram um grande impacto para a equipe, em termos de desempenho, em termos de marcação, em termos de jogar bem com a bola. Foi outro Flamengo, mesmo que ainda não seja o Flamengo dos sonhos do Filipe Luís. Bom, e aí o que seria essa linhagem Tite que eu falei aí? Eu vou falar linhagem Tite, que é para ficar mais fácil o entendimento por ser o último trabalho. Só que outros treinadores, inclusive antes do próprio Tite, passaram pelo Flamengo e se referenciaram mais ou menos na mesma ideia. E que ideia seria essa? Durante quase todo o trabalho do Tite, ele organizou a estrutura do Flamengo com referência nos espaços do campo. E o que seria isso? É um time que tem uma estrutura muito mais definida e visível dentro do campo. Você olhava para o campo e via muitas vezes o Flamengo num 3-2-5, num 2-3-5, guardando mais posição. Um time que não sofria, como estão falando aí, de falta de verticalidade. Muitas vezes o Flamengo era vertical até demais, só que era uma verticalidade que não potencializava a característica dos seus principais jogadores. Era uma verticalidade que saía do campo de defesa direto para o campo de ataque, ou seja, pulava uma etapa, pulava uma zona do campo, que era o meio campo. As dinâmicas ofensivas do Flamengo não proporcionavam tanta criatividade assim naquele setor de meio campo. Era muita bola alongada direto para Bruno Henrique, para Arrascaeta. Com a ausência de Pedro, isso ficou ruim, porque esses jogadores não têm a mesma característica de jogar de costas, de disputar espaços como o Pedro tinha. Então o Tite foi menos flexível, um pouco mais cabeça dura e queria que os jogadores se adaptassem ao sistema e não ele se adaptar à característica dos jogadores. Com o Filipe foi diferente, já no primeiro jogo. Você assiste o jogo contra o Corinthians e vê que tem essa mudança. O time está menos mantido a estrutura, mais flexível, mais fluido, mais móvel. A bola vai para um lado, os jogadores se referenciam nela e se organizam daquele lado, tabelam, tocam, constroem junto. Gabriel saindo da zona de referência para ajudar no lado da bola, junto da construção da jogada. Uma outra mudança promovida foi de peça, mas também foi uma mudança tática. O Léo Ortiz na zaga no lugar do Fabrício Bruno, muita gente não entende, muitos torcedores acabam ficando na bronca por conta do Fabrício ter sido um jogador muito importante desde a temporada passada, no final da temporada passada para cá, eles têm sido um dos jogadores mais importantes do sistema defensivo do Flamengo. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando perdia a posse da bola, a equipe do Tite corria para trás. Isso potencializava muito o Fabrício Bruno, porque ele tem características muito velozes. Ele é um dos jogadores mais velozes do elenco. Então, ele vinha correndo para trás, se recuperava e acabava sendo notado por conta disso, dessa característica dele que era potencializada no correr para trás. Ele poucas vezes ia perder uma corrida para alguém. Só que nesse modelo do Filipe, aparentemente, vai haver uma mudança que já houve no jogo contra o Corinthians. O Flamengo, quando perder a bola, vai correr para frente, vai pressionar dentro do campo de defesa do adversário no seu campo de ataque. Então vai ser menos preciso, menos necessário essas corridas para trás do Fabrício. Poucas vezes vão acontecer com menos frequência do que aconteceu com o Tite. E quando acontecerem, Léo Pereira, Léo Ortiz ou o outro que estiver escalado ali na zaga, ele vai estar mais oxigenado fisicamente para poder cobrir esse espaço. E foi o que aconteceu. Em algumas vezes o Flamengo acabou dando espaço para essa bola ir nas costas da linha defensiva e os 2 zagueiros estavam mais oxigenados para correr para trás e cobrir esse espaço sem tanta dificuldade assim. Se eles fizessem isso mais vezes, como eles não têm essa característica, eles iam sofrer mais, eles iam deixar os espaços, iam acabar sentindo fisicamente, os espaços iam ficar aparecendo e eles não iam cobrir com tanta facilidade assim. Com esse correr para frente ajustado, com esse perde-pressiona melhorado do Flamengo do Filipe Luís, talvez não seja tão preciso assim ter o Fabrício Bruno na zaga. E aí o meu ponto para finalizar tudo isso é com relação à vontade e postura que muita gente acabou apontando. Teve muita gente que falou que a postura do Flamengo ontem foi uma outra postura completamente distinta da postura do Flamengo com o Tite, insinuando assim que os jogadores estariam fazendo corpo mole para derrubar o ex-treinador. E aí mudou-se tudo da água pro vinho. Pois bem, eu não partilho muito dessa visão. O que acontece? A vontade, a postura, a raça que muita gente fala
ela sozinha, ela pode dar até alguns resultados, tirar uns golzinhos no final do jogo contra alguns adversários, te dar alguns resultados positivos a curto prazo, mas a longo prazo ela sozinha não funciona. Se a vontade, a postura, a raça não estiverem alinhadas, esses elementos não tiverem junto deles uma estrutura que potencialize isso a longo prazo, que estimule os jogadores a terem mais vontade, acabou, não vai dar certo. Então ontem a gente viu um Flamengo do Felipe Luiz que estava com a mesma vontade, uma vontade muito semelhante ao Flamengo do Tite, ao Flamengo do Dorival, ao Flamengo do Domenech, ao Flamengo do Rogério. Os jogadores não entram em campo para perder, não entram em campo para sair eliminados dentro de um confronto de ida e volta. Pelo contrário, eles sabem que a responsabilidade vai cair sobre eles. Só que o problema é que se só tiver a vontade, o tesão, só correr, não vai adiantar. Tem que correr certo, tem que ter uma estrutura que organize a equipe de uma maneira que potencialize as suas características. Assim, o jogador vai estar melhor estimulado, mais estimulado a ter mais vontade, vai correr, além de correr muito, vai correr certo. Então, se a gente tirar um pouquinho dessa visão meio rasa e tentar criar cenários mais profundos, a gente vai ver que mesmo diante de pequenas mudanças do Felipe ontem, foram mudanças que tiveram um reflexo positivo, um impacto grande e que era só mudar pouca coisa, porque esse time do Flamengo não esqueceu de jogar bola, só precisava ter uma referência organizacional que potencializasse as suas características.